Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, ó Pai, pela obra que o Senhor realizou por meio do Teu Filho lá na cruz, porque sem ela não poderíamos estar aqui nesta noite. O Senhor é a nossa esperança, a Tua obra consumada é o nosso fundamento, Senhor. O fundamento que nos dá a certeza de que quando nos aproximamos de Ti, somos aceitos. O Senhor nos ouve, não por causa da nossa dignidade, não por causa daquilo que fazemos, mas por causa da dignidade da pessoa e obra do Teu Filho amado Jesus. O Teu Filho obediente, que amando a Tua vontade, ó Pai, se ofereceu naquela cruz, como sacrifício, como oferta pelos nossos pecados, para cumprir o Teu propósito, o Teu eterno propósito, ó Deus. Nós te damos graças nessa noite, bendizemos o Teu nome, Senhor. Te louvamos pela revelação de Cristo e pela revelação da obra que o Teu Filho consumou. Essa revelação não vem de homens, mas vem do Senhor, do Teu Santo Espírito. Por isso, o diabo tem se levantado contra ela durante todos esses séculos, mas ele nunca poderá vencer, ele nunca poderá se estabelecer, porque esta obra perfeita e consumada, ela nos aproxima do Senhor, ela foi o resultado do pagamento por um resgate e ela proporcionou a descida, o envio do Teu Santo Espírito. Senhor, a Tua obra é perfeita, ela é permanente, ela é eterna. E graças te damos por isso. E nela descansamos, Senhor. Nesta noite estamos também aqui confiados na Tua promessa, que o Senhor edificaria a Tua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, a Tua igreja, ela só é uma igreja vitoriosa porque o Senhor é quem tem edificado. O Senhor assumiu para si este ônus, este encargo, e o Senhor levará a cabo a Tua promessa, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Senhor, é na Tua fidelidade que nós nos apresentamos e estamos fundamentados. Na certeza, Senhor, de que, embora sejamos indignos, a obra que o Teu Filho realizou nos abençoa e nos permite ter a revelação do Teu Santo Espírito. Senhor, revela-nos mais a pessoa e a obra de Cristo. Senhor, por Tua graça, descortina todo aquele véu que nos impede de vermos a sublimidade, a glória do Teu Filho amado, da obra que Cristo realizou lá na cruz. Senhor, como nós precisamos disso urgentemente. Queremos Te adorar nesta noite, Senhor. Queremos bendizer o Teu santo nome, Senhor. Digno de honra, de glória e louvor é o Senhor. Senhor, graças Te damos pelo que o Senhor tem feito durante todos esses séculos. O Senhor é um Deus que tem um eterno propósito. E esse eterno propósito significa tornar Cristo o centro de todas as coisas. Senhor, por Tua graça, se o Senhor não tem sido o centro no nosso reunir, Senhor, nos perdoa por Tua graça e nos leva a esta realidade. Senhor, se o Senhor não tem sido o centro das nossas vidas como membros deste corpo glorioso, nossas vidas no dia a dia, no trabalho, na família, Senhor, ajuda-nos por Tua graça. Seja o centro, Senhor, das nossas vidas. É o que nós precisamos, Senhor. Que o Senhor esteja ocupando o Teu lugar de direito em nossos corações. Senhor, nesta noite também, Pai, queremos suplicar ao Senhor que revela a centralidade da pessoa e obra de Cristo pela Tua palavra que nós vamos estudar. Em nome do Teu Filho amado Jesus, essa é a nossa oração, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Irmãos, retomando o nosso estudo de Esdras, vamos abrir Salmo 80. Salmo 80, vamos ler o verso 14 novamente. Salmo 80, 14.
Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Verso 18. E assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Esse texto tem sido a base do nosso estudo de Esdras, porque ele fala sobre uma visitação do Senhor sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Aqui o salmista, inspirado obviamente pelo Espírito de Deus, ele faz uma referência à vinha, né? Visita esta vinha. Mas, obviamente, quando ele se refere a esta vinha, ele está se referindo ao povo de Deus. Então, nós podemos pegar esse Salmo 80, esses 3 versos, e compreender que esta oração é uma oração que é muito importante para os nossos dias, irmãos. Para que oremos ao Senhor, para que Ele visite a sua vinha, para que Ele promova uma visitação. Porque o resultado dessa visitação está no verso 18 e 19. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos. Esta visitação promoverá vivificação no meio do povo de Deus. E invocaremos o teu nome. Restaura-nos como nós precisamos nos dias de hoje, os dias que se aproximam da volta do Senhor, de experimentarmos restauração, irmãos. Então, o que é dito aí? Restaura-nos, ó Senhor dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Este tema, salvação de Deus, ele é muito amplo na Bíblia. Não pense que quando a palavra de Deus se refere à salvação, ela está se referindo apenas à salvação no nosso espírito. Como nós sabemos, o homem é tripartido. Ele é feito espírito, alma e corpo. E é claro que essa tripartição do homem é algo que o Senhor, então, estabeleceu com uma significação espiritual muito grande. Porque se nós pensarmos, Deus é triuno, o homem é tripartido. O templo e o tabernáculo do Antigo Testamento, eles eram formados de átrio exterior, o santo lugar e o santíssimo lugar. Ele era feito de 3 partes também, não é verdade? Onde Deus, a casa, onde, como o Antigo Testamento fala, onde estava o nome de Deus. Aquele templo era um templo sagrado a Deus, muito embora ele fosse algo provisório e não definitivo, como os judeus pensavam, né? Deus não habita em casa feita por mãos humanas, é o que está na palavra do Senhor. Então, quando aqui diz assim, restaura-nos, ó Senhor, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Entenda, irmão, que nós estamos num processo de salvação diária. O dia que nós recebemos o nosso Senhor Jesus, nós experimentamos a salvação no nosso espírito, né? É o que está dito lá em Efésios. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele, pela sua graça, nos deu vida. Entende? Pela graça nós fomos salvos. Então essa salvação é uma salvação do nosso espírito que estava mortificado por causa do pecado. E por que esta é a primeira parte que tinha que ser salva? Muito importante. Quando o homem pecou, o Senhor Deus havia dito para ele assim: não coma daquela árvore, porque no dia que você comer, você morrerá. Mas então o homem, em total transgressão à palavra de Deus, ele toma do fruto. Obviamente a sua mulher tomou do fruto primeiro, comeu e deu ao seu marido, mas ele também comeu. Então ali operou-se uma morte, irmãos. Mas Adão e Eva continuaram andando, tendo filhos. Nós sabemos a história que se segue a partir de Gênesis capítulo 3, né? Então que morte foi essa?
foi a morte do espírito deles. Eles tinham um espírito vivo, um espírito que serviria para comportar Deus, né? De que maneira? Havia nesse jardim também uma árvore chamada Árvore da Vida, que era uma tipificação da pessoa de Cristo, né? Então o homem comeria daquela árvore e ele teria vida. Os irmãos entendem? Esse é o cumprimento do que o Senhor Jesus disse assim no Evangelho de João: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas como eu disse, por causa do pecado, o espírito do homem, ele foi mortificado. Então já não havia mais um caminho de comunhão entre Deus, que é espírito, e o homem, porque o seu espírito estava morto. Então o que começou a acontecer? O espírito do homem mortificado passou agora a ter um novo comandante. É o que Romanos capítulo 6 fala, né? O pecado é o novo comandante. Então esse pecado dava ordens, né, ao velho homem, e o velho homem executava essas ordens através dos instrumentos que era o corpo físico. Por isso que lá em Romanos é dito assim: não sirvam mais os vossos membros como membros ou instrumentos de injustiça. Você está vendo? Havia 3 situações: o pecado, o velho homem e o corpo como membros, como instrumentos de injustiça. Então o que ocupou o lugar desse espírito mortificado? Essa natureza, o pecado, a natureza, digamos assim, agora proveniente da serpente. Por isso que o Senhor diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer-lhes os desígnios. Os irmãos percebem? Porque agora essa filiação foi uma filiação maligna. Mas enfim, irmãos, quando nós conhecemos a palavra, quando temos um encontro com o Senhor e cremos pela fé que Ele nos habilitou, o que é prontamente salvo é o nosso espírito que estava mortificado por causa do pecado. Porque o Senhor Jesus diz assim: aquele que guarda as minhas palavras, eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Onde? No Espírito, que pela graça foi vivificado. Deus em Cristo, em um só Espírito, habita onde hoje em nós? No nosso Espírito, que é a parte mais íntima do nosso ser. Mas não é a única parte. Se você então pegar isso e traduzir para o tabernáculo, porque o livro de Esdras nós estamos estudando, ele faz referência ao quê? A reedificação da casa de Deus. Se você traduz isso para a linguagem então do templo, do tabernáculo, onde é que ficava a glória de Deus? Onde é que ficava a arca da aliança, com aqueles 3 elementos lá dentro, onde o sangue do cordeiro era derramado no propiciatório? Ficava no santíssimo lugar, ou santo dos santos, certo? Era ali que permanecia a glória de Deus. Então, irmãos, se o templo é tripartido, podemos entender que o átrio exterior é o corpo físico. O santo lugar é a alma. Na nossa alma reside a nossa mente, vontade e emoção. Então, a alma representa o santo lugar, mas o santíssimo lugar é representado pelo Espírito. Então, você consegue ver esses paralelos? Deus com a sua glória estava no santíssimo lugar. E onde é que Deus com seu Espírito habita? No homem? No Espírito do homem. Por isso que você vai estudar Hebreus capítulo 4, lá diz que a palavra de Deus é uma adaga, né? A adaga do sacerdote, que penetra até o mais íntimo do nosso ser. E essa palavra vai fazer separação. Lá é dito assim, que separa junta e medula, separa a alma do espírito e é apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus, cortando profundamente em nós, vai dizer o que é de Deus, o que é espiritual e o que não é, o que é algo
natural, do nosso homem natural. Então, Deus vivifica esse espírito pelo esse primeiro estágio da sua salvação. Mas agora, todos nós que cremos no Senhor, que fomos vivificados no espírito, não podemos, não devemos estar simplesmente acomodados. Porque Filipenses capítulo 2 diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Romanos vai nos dizer assim, que nós fomos salvos mediante a obra que Cristo realizou. Se fomos reconciliados com Ele quando nós éramos inimigos, muito mais agora seremos salvos pela sua vida. Então isso significa que atualmente estamos em um processo ascensional de salvação. Por que ascensional? É uma espécie de espiral. Então veja, irmão, que a experiência cristã, quando ele começa, o Senhor vai revelar uma medida dele, no que é concernente à sua pessoa, à sua obra, o seu eterno propósito. Uma medida pequena. Mas à medida que somos fiéis, ele vai para uma outra medida maior, mas novamente revelando a profundidade da sua pessoa, da sua obra, do seu eterno propósito. Somos fiéis, mais uma medida, mais num patamar maior, mais amplo, né? Da sua pessoa, obra e seu eterno propósito. Porque a salvação, ela é ascensional. Deus vai então aprofundando à medida que negamos a nós mesmos para segui-lo, à medida que somos fiéis à visão que Ele nos concedeu, aquela medida de visão que cada um de nós temos recebido, Ele vem com uma medida mais ampla dessa mesma visão. Entende, irmão? Não é uma visão diferente, é da mesma, só que de forma mais rica, mais profunda. É o que Paulo fala aos Colossenses, é o que o escritor de Hebreus fala aos irmãos hebreus, dizendo assim: olha, vocês ainda são necessitados de leite. Eu queria revelar alimento sólido para vocês, coisas mais profundas da palavra. Está vendo? Salvação ascensional em forma... O que é espiral? Pensa num furacão. O furacão, quando ele toca o chão, ele é em forma de cone, né? Embaixo está a sua forma mais estreita, mais limitada, e cada vez que ele vai aumentando, em cima vai ficando mais amplo. Então esse furacão, esse redemoinho, é a salvação do Senhor para nós. Ela é dinâmica, ela não é estática. Irmãos, como é que Deus veio falar a Jó? Por mais ou menos 28, 29 capítulos do livro de Jó, Deus não falou com Jó. Deus ouviu Jó falar, Deus ouviu os amigos de Jó falarem, mas vai chegar uma hora que Deus vem falar com Jó. E como ele vem? Por meio de um redemoinho, não é verdade? Porque a salvação de Deus é ascensional. E essa marca dele, ele deixou, eu acho que eu já disse aqui em algumas reuniões atrás, em toda a natureza, ele deixou essa marca espiral dele. Se você pegar o DNA, que é a base da constituição dos seres vivos, né? Como é que ela é? Que é o símbolozinho do DNA é também em forma de espiral. Os estudiosos, eu nunca realmente notei, mas os estudiosos dizem que as plantas, quando elas crescem, elas não crescem reta, elas vão crescendo de forma ascensional. Você está vendo? A natureza testifica do que o Senhor está fazendo com a sua igreja, a sua salvação. Então, por que eu estou falando isso? Porque estamos num estágio de salvação. Estamos sendo salvos, irmãos, de nós mesmos, do nosso ego, do nosso eu. Como nós precisamos de salvação acerca disso? Deus está transformando a nossa mente, porque quando a gente conhece o Senhor, nós nos rendemos a Ele, nós trazemos muito do que é natural. Então o Senhor está transformando a nossa mente, o Senhor está transformando as nossas emoções, os nossos sentimentos, de acordo com o que Ele é. Então os irmãos devem ter notado isso na experiência própria, né? Como assim?
Se você tem uma jornada com o Senhor de 5 anos, de 10 anos, olha para como você era lá atrás. O que você pensava, como você via as coisas acerca do Senhor. E olha agora, algo está acontecendo, ou deveria acontecer. Algumas coisas lá atrás nos dão vergonha, falar, meu Deus, como que eu fazia essas coisas? Como que eu gostava dessas coisas? Como é que pode? Isso é vergonhoso. Sabe por quê? Porque lá atrás você tinha uma medida, mas você caminhou com o Senhor um tempo, e hoje você tem uma outra medida. Você olha para trás e fala, nossa, como eu era infantil, como era um crente infantil, uma criancinha em Cristo. Qualquer coisa me magoava, qualquer coisa me chateava, Deus não fazia nada por mim e eu reclamava no meu pensamento lá atrás, né, que Deus não fazia nada. E hoje não, eu entendo o que eu tive que passar. Você está vendo, irmãos? É um processo. Até quando esse processo vai durar? Até quando nós estivermos aqui, ou até quando o Senhor voltar. É a salvação das nossas almas. E por fim, Paulo fala, né, que o nosso corpo será liberto, será redimido, um corpo corrupto. A corrupção significa o quê? Que esse corpo que nós temos aqui, ele está experimentando a morte cada dia, não é verdade? Ou alguém aqui vai ficar jovenzinho igual o nosso irmão ali para sempre? Cada dia o nosso corpo está morrendo um pouco, não é verdade? Corrupção, a morte tocou também esse corpo físico. Mas Paulo diz que seremos libertos desse cativeiro e receberemos corpos celestiais incorruptíveis. Significa o quê? Eternos, né? Eternos, não serão tocados pela morte mais. Esse é o último estágio da salvação, a salvação dos nossos corpos. Então os irmãos percebem, quando aqui em Salmo 80 é dito, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Não é simplesmente a salvação do nosso espírito, embora ela esteja incluída aqui nesse conceito. É muito mais amplo, irmãos, muito mais amplo, certo? Então, como nós precisamos da visitação do Senhor? Visita a tua vinha. Nós deveríamos orar por isso todos os dias. Senhor, visita a tua vinha, porque o povo de Deus precisa urgentemente de ser restaurado, de ser vivificado, porque o povo de Deus está buscando coisas que não trazem vida, trazem uma satisfação para a alma, né? Alguma espécie de suprimento das necessidades emocionais, psicológicas. Hoje os irmãos que tomam o lugar de pregação da palavra de Deus são mais psicólogos do que realmente profetas. São mais pessoas voltadas para o entretenimento, né? Um irmão do passado chega a dizer assim que os nossos púlpitos precisam mais de profetas, de pregadores do que palhaços. E olha que isso, ele falou, já tem mais de 70 anos. Imagina o dia de hoje. Você vê aí os pregadores de maior sucesso aí pelo Brasil. São os comediantes, né? Então, a palavra vem misturada com o quê? Com o entretenimento. Não é verdade? Você tira o entretenimento, as pessoas já não têm mais interesse. Mas quando esses pregadores, esses showmans, né, vão no lugar pregar, enche. Por quê? Porque são profissionais do entretenimento. A palavra não julga, não corta, não separa o que é alma do que é espírito. Está tudo misturado. Alegria, gargalhada e tudo mais com a palavra de Deus. É óbvio, irmãos, que tudo que provém do Senhor nos traz alegria, nos traz paz, mas não é essa alegria chamada euforia, que depois que acabou o evento, passou a espiritualidade. É algo permanente, sólido. O cristão sofre, o cristão fica triste, o cristão chora, claro que sim, mas
há uma alegria indizível nele, que ninguém pode explicar, porque há algo que realmente é verdadeiro, é eterno, sendo produzido nesse cristão que tem avançado nesse processo de salvação. Não é verdade? Então, tendo dito isso, feito essa consideração, vamos para o livro de Esdras. Bom, irmãos, na última reunião nós encerramos o capítulo 1, os itens que gostaríamos de ter mencionado com a ajuda do Senhor no capítulo 1 de Esdras, com a tônica que Deus despertou o Espírito para que o povo subisse a edificar. Não é despertar o Espírito por qualquer coisa, e também não era sair do exílio da Babilônia por qualquer coisa. Era ser liberto, subir a Jerusalém para edificar. Para isso Deus moveu todas as coisas, inclusive o seu instrumento chamado Ciro, um homem governante do maior império naquele momento, que não era do povo de Deus, mas Deus moveu aquele homem para que então fosse disponibilizado para o povo tudo o que eles precisassem para edificar. O decreto foi determinado, a questão financeira, material em si foi provida para que o povo subisse a edificar a casa de Deus. Então, o que devemos guardar, dentro de muitas coisas que foi falada, mas o principal é que Deus é quem agiu, Deus é quem tomou a iniciativa, veio dele, no tempo dele, o despertamento, a visitação da parte do Senhor, para que no contexto de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, a casa de Deus fosse reedificada, a sua casa, a sua cidade. Trazendo para a nossa linguagem de hoje, é como se rogássemos ao Senhor, na visão de Esdras: Senhor, visita-nos para que nós edifiquemos a sua casa, a sua igreja. Vamos então agora capítulo 2 de Esdras. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel. Zorobabel seria então o governante, E Jesuá seria o sacerdote. Mas há aqui agora, irmãos, uma relação dos filhos, dos descendentes daqueles que subiram. O importante nós destacarmos que nessa primeira leva de cativos, entre os judeus, o povo mesmo, e os servos, algo em torno de 49 mil pessoas subiram para se envolverem então na edificação. 42 mil do povo de Israel mesmo, dos judeus, e algo em torno de 7 mil servos, desse povo. Mas o judeu tinha servo na Babilônia? Tinha, porque como nós dissemos na última reunião, os judeus no cativeiro da Babilônia, eles prosperaram. Eles foram para lá, a base da economia deles era a agricultura, mas foi na Babilônia que eles se tornaram comerciantes. Eles prosperaram na terra da Babilônia. Eles tinham suas casas, Eles tinham seus comércios. Então, quando eles subiram, esses 42 mil servos também vieram, Que era algo em torno de 7 mil pessoas. Irmãos, dentro dessa lista, dessa relação, algumas coisas nos chamam a atenção. Como, então, algo a observarmos dentro da realidade espiritual. Veja aí que no verso 36, o Espírito de Deus, através do registro aqui de Esdras, diz assim: os sacerdotes, Aí fala, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Aí ele vai falando os filhos que eram sacerdotes, No verso 40, repare aí, está escrito os
levitas. No verso 41, os cantores. No verso 42, os filhos dos porteiros. E no verso 43, os servidores do templo. Então o Espírito de Deus destacou cada uma dessas, digamos assim, funções que existiam no templo. Eu quero tomar aqui um tempo, irmãos, para nós meditarmos nessa função sacerdotal, que está no 36, e na função de porteiros, que está no verso 42. Então, no templo, na casa de Deus, existem os sacerdotes e existem os porteiros. Vamos pegar essas duas funções aqui e vamos ao livro de Ezequiel, capítulo 44. Amém? Ezequiel 44. Então o Senhor está trazendo uma palavra aos filhos de Israel por meio do profeta, né? O verso 6, veja o que diz o verso 6. Dize aos rebeldes, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Agora o Senhor vai falar sobre a abominação. Prestem atenção, irmãos. Porquanto introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. Verso 8. Não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, antes constituístes em vosso lugar estrangeiros, para executarem o serviço no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante este para lhe servir. Porque lhe ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo que se fizer nele. Então aqui está falando sobre os levitas que foram infiéis ao Senhor. Infiéis de que maneira? Que abominações foram praticadas, irmãos? Permitiram que os incircuncisos... O que é um incircunciso? Vamos pegar aqui na nossa atual realidade. Todos aqueles que não foram regenerados, todos aqueles que não experimentaram a salvação de Deus, a salvação do Senhor. Isso é um incircunciso. No tempo de Israel, o que era a circuncisão? Era retirar
a carne do prepúcio masculino, se cortava aquela carne que envolvia o órgão sexual masculino e retirava. Isso era um sinal, não é verdade? A carne sendo retirada. Olha a aliança. Circuncisão é isso, a carne sendo retirada. Agora veio Cristo na cruz e realizou a verdadeira circuncisão. Que circuncisão é essa? Mortos para os nossos delitos e pecados. Não andeis na carne, não é verdade? Quem anda na carne, da carne colhe morte. Está vendo, irmãos? A carne milita contra o Espírito. Estou citando agora Gálatas. E o Espírito contra a carne, para que não façais o que porventura é do vosso querer. Porque as obras da carne são... E aí começa. Então você percebe que a circuncisão do Antigo Testamento era um sinal do que Cristo faria na cruz, retirando a carne já não teria mais lugar no meio do povo de Deus, e sim o Espírito. Então aqui quando o Senhor fala, vocês permitiram que os incircuncisos entrassem na minha casa e desempenhassem o serviço na minha casa. É como se o Senhor Deus estivesse dizendo para nós hoje, vocês têm permitido que a carne ocupe um lugar na minha casa, que a carne desempenhe serviço na minha casa. Isso para Deus é abominação. Veja aí o verso 7. Porquanto introduzistes estrangeiros. E aí lá no final do verso, violaste a minha aliança com todas as vossas abominações. Esse verso chega a mencionar assim: profanarem a minha casa. A carne, irmãos, a carne é inimiga do povo de Deus. A carne é considerada para Deus como um estrangeiro, porque ele não tem parte com ela. A carne produz morte. Mas então o povo de Deus tem permitido de alguma forma que a carne ocupe um lugar na casa de Deus, em meio à igreja, e ofereça serviços a Deus. Aqui está sendo dito aqui em Ezequiel. Então o Senhor Deus encarregou esses levitas que se desviaram, que foram omissos, de agora fazerem um serviço para que eles aprendessem. Né? Vocês vão levar sobre vocês a iniquidade. Você sabe o que vocês vão fazer? Vocês serão porteiros. Onde vocês falharam, agora vocês vão atuar. Não é verdade? Essa é a disciplina do Senhor para eles. E qual era o serviço do porteiro no Antigo Testamento? Impedir que os impuros, que os estrangeiros, que os incircuncisos entrassem na casa de Deus. Irmãos, todos nós, todos na igreja, desde o que está começando até aquele irmão que tem um tempo de jornada maior, tem esta incumbência da parte do Senhor, sermos porteiros, para que a carne não entre na casa de Deus, para que a carne não atue no serviço ao Senhor, porque ela gera morte. Irmão, como que isso se dá no tempo da igreja agora? A palavra diz assim: exortando uns aos outros. Já ouviu essa expressão? Cuidando, pastoreando uns aos outros. É assim, irmãos, que nós impedimos que a carne entre. Irmãos, do jeito que você está agindo não é adequado diante do Senhor. Eu falo isso para você em amor. Você está fora da palavra. Olha aí, ó, o cuidado. Em amor, irmãos. Mas hoje, nessa cristandade que nós temos hoje, existem muitos chamados crentes rolha de champanhe. Toma uma chacoalhadinha, estoura, né? O champanhe você chacoalha, a rolha estoura, você nunca mais vê ela. Então chega um irmão com todo amor, todo cuidado: olha, irmão, você não está agindo segundo a palavra. Aquilo gera uma mágoa, um ressentimento. Você sabe o que esse cristão faz? Aqui não é o meu lugar, não. Estou sendo muito destratado, aqui eu vou procurar um outro lugar. Então estoura, vai embora e você não vê mais. Porque nós temos, infelizmente, padecido de cristãos maduros. Criança não é assim?
criança, quando você dá uma corrigida nela, ela embirra, ela embica, não é verdade? Ela esperneia, deita no chão e fica rolando para lá e para cá, esperneando no chão, não é? Criança é desse jeito. Então tem muitos cristãos hoje que adotam, assumem essa postura, porque não gostam de ser, digamos assim, contrariados. Mas todos nós temos essa função de porteiros, né? Lembram de Natã? Nós estudamos isso. Natã, profeta de Deus, ele foi usado por Deus, sabe para quê, irmãos? Para dizer para o rei, o soberano lá em Israel, Davi: foi você que pecou, Davi. Você que agiu dessa maneira. E porque você fez isso, isso e isso, Deus te perdoou, mas a espada não se apartará da sua casa. Davi, irmãos, sabe o que ele faz? Ele manda decepar a cabeça de Natã? De jeito nenhum. Ele recebe aquela exortação, aquela exposição do seu pecado como algo da parte do Senhor. Tanto é que na linhagem de Davi tem lá um dos seus filhos chamado Natã. Olha só que interessante. Aquele homem que Deus usou para expor Davi o seu pecado, Davi deu o nome de um dos seus filhos, do profeta Natã. Você acha que isso é só no Antigo Testamento? Paulo fala em Gálatas capítulo 2 que ele teve que... Gálatas capítulo 1, perdão. Que ele teve que repreender Pedro na frente de todo mundo. Porque Pedro não estava se comportando de acordo com a graça, de acordo com a palavra. Então Paulo diz assim: eu resisti a Cefas face a face. E você acha que o Cefas, que era Pedro, uma das colunas da igreja em Jerusalém, falou: eu não converso mais com esse Paulo. Nossos ministérios agora estão cada um por si. Acha que Pedro fez isso? Não, irmãos. Você vai na carta de Pedro, ele diz assim: nosso irmão Paulo fala coisas profundas que os ignorantes deturpam, mas são coisas profundas acerca da palavra de Deus. Olha aí, Pedro defendendo o ministério apostólico de Paulo. Porque a igreja é isso, irmãos, é o cuidado mútuo, né? Que temos que ter nessa função de porteiros, impedir que as coisas impuras do mundo entrem na casa de Deus. E impedir de duas formas: tem esse cuidado da exortação, da correção, segundo a palavra, mas tem cuidado para nós também não sermos esse canal, essa porta, onde as impurezas do mundo vão entrar na casa de Deus. Isso é um cuidado. Mas o livro de Ezequiel não para por aí, aqui no capítulo 44. Então, o porteiro é como que ele oficiasse a casa de Deus. Veja aí o verso 14. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo que se fizer nele. O porteiro oficia na casa. Mas veja aí o verso 15. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, porque o Senhor sempre tem um remanescente, irmãos, fiel à sua palavra. Apocalipse chama isso de ao vencedor. Todas as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, o Senhor tem exortações: tenho, porém, contra ti. E aí ele exorta, com exceção a Esmirna e a Filadélfia. Mas todas as demais o Senhor tem exortações, correções. Mas ele diz assim, para todas as igrejas: ao vencedor. Então, os filhos de Zadok aqui, que foram fiéis às prescrições, é como se fossem esses filhos maduros, esses cristãos maduros, os vencedores. Então o Senhor diz assim com respeito a eles: quanto aos filhos de Israel, vou ler novamente. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus.
Então, os filhos de Zadok, sacerdotes, essa função sacerdotal, é como se ela oficiasse diretamente ao Senhor, servissem diretamente ao Senhor. Nós temos essas duas faces de uma mesma moeda, a realidade da igreja hoje. Nós servimos ao Senhor, oficiamos diante dele e servimos a casa, a sua igreja, nos serviços da igreja. Entendem? Você não pode servir a casa sem servir ao Senhor, porque você não tem nada para oferecer. O que o Senhor diz lá no Evangelho de João, capítulo 15? Habitai em mim e eu habitarei em vós. Aí o Senhor vai falando, né? Como a vara de si mesmo não pode produzir fruto, nem vós também sem mim, nada podeis fazer. Nós só podemos fazer algo, servir, oficiar na casa de Deus, se nós estivermos nele, servindo a ele. Se não tiver um equilíbrio nisso, irmãos, sabe o que vai estar acontecendo? Os estrangeiros, os incircuncisos, a carne é que vai estar operando, ministrando. Se eu não tenho uma vida com o Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Estou oferecendo da minha carne para os irmãos. E qualquer um dos irmãos aqui, a mesma realidade. Vamos pegar um exemplo, né? As irmãs que então têm o encargo da palavra com as crianças. Se elas não têm uma vida diante do Senhor, o que elas vão oferecer para as crianças? A carne delas, a sua capacidade natural, né? E assim por diante. Isso é abominação diante do Senhor, como nós vimos aqui em Ezequiel 44. Agora, veja o resultado prático disso no Novo Testamento. Abra sua Bíblia aí em Atos. Deixa eu ver aqui o capítulo. Atos capítulo 13, a partir do verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quando a gente fala essas funções, profetas e mestres, vamos pensar o seguinte: são aqueles porteiros oficiando na casa, no templo, né? Em todo o serviço da casa. Então vamos lá. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora veja aí o que esses profetas e mestres estavam fazendo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Esses mestres e profetas, nesse momento que eles receberam o comissionamento da parte do Espírito aqui, separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A palavra é muito clara. Ela não registra que eles estavam ensinando na casa como mestres ou profetizando, falando a palavra, falando por Deus perante a igreja, né? Servindo eles ao Senhor. Isso significa, irmãos, que eles estavam juntos buscando a vontade do Senhor, buscando conhecer a mente e o coração do Senhor. E aqui nesse processo entra um outro fator também chamado jejum, que não é o objeto do nosso estudo, podemos estudar outra hora, né? Mas jejum é basicamente o quê? Jejum significa que, estando diante do Senhor, buscando a sua face, a sua mente, o seu coração, todas as demais coisas perdem o seu significado, o seu sentido e a sua necessidade, a sua urgência. Tudo se torna secundário.
O jejum é basicamente isso, né? Você não jejua para fazer troca com Deus. Senhor, eu vou fazer um jejum de 7 dias para o Senhor então me libertar disso ou daquilo, ou para o Senhor me devolver o meu carro que foi apreendido, ou para me dar aquela casa que eu almejo. Jejum não é troca. Jejum é, em outras palavras, buscai o reino e as demais coisas, inclusive o pão. O que o Senhor Jesus fala para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas algo que é mais necessário. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Percebem isso, irmãos? Então aqui esses irmãos estavam buscando a mente, a vontade, o coração do Senhor juntos, até que veio a palavra: separai para mim agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Essa é uma função sacerdotal que nós estamos lendo aqui em Ezequiel 44. Eles oficiarão diante de mim. Está vendo? Irmãos, me perdoe se eu estou sendo repetitivo, mas há uma necessidade de que antes que sirvamos a igreja, sirvamos o Senhor, oficiemos diante dele, né? Essas duas faces de uma mesma moeda. Eu quero usar mais um texto que o Espírito de Deus está trazendo no meu coração aqui acerca desse tema. Veja aí Gálatas, rapidamente. Gálatas capítulo 1. Deixa eu ver o verso aqui. Vamos a partir do verso 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai, dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou, pela sua graça aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detência, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Sabe o que me chama a atenção dentro do contexto de que nós estamos falando? Deus fala para Ananias, o Senhor fala para Ananias: Ananias, você vai lá na casa tal, na rua tal, e vai orar por Saulo, que ele já recebeu uma visão de que você iria lá. Então você vai impor as suas mãos e vai orar por ele, porque ele está cego. E aí então, com essa oração, ele vai receber essa visão, a visão física dele novamente. E Ananias questiona o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, esse homem, eu tenho ouvido falar dele. Ele persegue os cristãos, ele estava com cartas vindo aqui para levar os nossos irmãos presos. Aí o Senhor diz assim: vai, Ananias, porque Saulo é para mim um instrumento escolhido. Presta atenção, irmãos. Então, tudo se opera de acordo com a vontade do Senhor. Esse Saulo crê no Senhor, se rende ao Senhor. E aí nós pensamos assim: ora, ele era um instrumento escolhido, o que ele foi fazer? Foi fazer o que era para fazer, servir, né? Foi pregar. Não, irmãos. Paulo, como ele revela aqui, ele
teve, né? Quanto, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Antes que ele fosse para os gentios anunciar o Evangelho, porque de fato ele era um instrumento escolhido, ele teve Cristo revelado nele. Essa é a visão que eu estou tentando passar para os irmãos. Servir o Senhor, oficiar diante dele, para então oficiar na sua casa, nos serviços da sua casa. Primeiro Paulo teve esse ofício diante do Senhor. Cristo sendo revelado nele e não para ele. Cristo revelado em mim. E depois ele foi fazer aquilo para o qual Deus, então, no âmbito ministerial, o havia chamado para fazer. Então, vamos terminar aqui apenas destacando. O que nós estamos lendo? Esdras, capítulo 2. E lá haviam os sacerdotes que têm essa posição de oficiar diante do Senhor. Todos nós somos sacerdotes. Apocalipse fala sobre isso. Que Deus comprou por meio do sangue do seu Filho um povo que procede de toda tribo, língua e nação, e o constituíste para Deus, o reino de sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes, todos nós devemos oficiar diante de Deus, servir diante dele, mas também todos nós somos porteiros, todos nós temos o serviço também de impedir que tudo que é carnal entre na vida da igreja e faça ali o seu serviço, não é verdade? Porque isto é abominação ao Senhor. Então, nesse processo de reedificação da casa de Deus, você vê claramente essas duas figuras, porteiros e sacerdotes. Então, irmãos, eu vou parar por aqui. Vamos voltar em Esdras, caminhando para o final. Vou destacar apenas o verso 62, só uma leitura rápida, porque já fiz menção em algumas reuniões atrás. Vamos ler os versos 61 e 62. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, a Gileadita, e que foi chamado do nome dele, estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Você vê que o cuidado deles era tão grande na verificação desses registros genealógicos, que com relação a esses nomes que estavam aqui no verso 61, eles não conseguiram achar uma origem genealógica dentro do povo de Deus. Não encontraram registro. Então, por cuidado, o que falaram? Olha, vocês não podem participar do ofício sacerdotal. Nós não sabemos se vocês são provenientes mesmo do povo judeu, do povo de Israel. E só pode servir como sacerdote quem é filho, quem é povo de Deus. Ninguém mais pode oficiar. Somente nós, que fomos regenerados por Cristo, podemos oficiar como sacerdotes de Deus. Não é verdade? Lá em Ezequiel mesmo, eu recomendo que os irmãos leiam em casa todo o capítulo. Algo muito belo vai ser dito sobre os sacerdotes. Lá diz que eles não teriam herança e eles não teriam possessão na terra. Sabe por quê, irmãos? O Senhor diz assim: porque Deus é a sua herança e Deus é a sua possessão. Que esse seja o nosso coração. Senhor, nada nesse mundo é a minha herança, porque o Senhor é a minha herança. O Senhor é a minha possessão. É no Senhor que eu habito. É no Senhor que eu espero.
né? Que esses sejam os nossos corações como sacerdotes, porque estamos aqui, irmãos, na verdade, como peregrinos e forasteiros, e não como habitantes desta terra. Nossa passagem aqui é provisória, né? Então, que o Senhor nos ajude. Na próxima reunião, estudaremos, se o Senhor permitir, o capítulo 3 de Esdras. Amém? Vamos orar ao Senhor. Irmãos, também colocarmos diante das nossas orações o meu irmão, o Igor, e a Fernanda, a filhinha dele, se o Senhor assim permitir, na sexta-feira, né? A Fernanda terá a Maitê na sexta-feira. Estejamos orando então por este momento, que o Senhor conceda graça, né? Para que tudo corra segundo a vontade do Senhor, né? Que essa criança aí, se o Senhor permitir, possa vir ao mundo com saúde e que seja um instrumento da parte do Senhor também. Então estejamos orando ao Senhor também por este momento. Amém? Senhor, nós agradecemos a Ti. Senhor, todas as palavras que foram ditas, que nós possamos reter a porção que o Senhor tem para cada um de nós acerca desta realidade de Esdras capítulo 2. Senhor, nos ensina a tua mente, aquilo que o Senhor espera e que o Senhor capacita pela tua vida acerca da função sacerdotal, o que é ministrar diante do Senhor, para então ministrar diante do povo, diante da tua casa. Senhor, nós precisamos disso, Senhor, para que não nos achemos praticando abominação diante do Senhor, permitindo que a carne oficie na tua casa, Senhor. Que coisa terrível e desastrosa, e que infelizmente, Senhor, tem acontecido nos nossos dias. Senhor, ajuda-nos por tua graça. Julga tudo aquilo que pensamos e achamos que realmente provém da tua parte. Julga tudo aquilo, se é ou não é da tua parte, se é ou não é espiritual, Senhor. E afasta tudo aquilo que não provém de ti, porque esta é a nossa necessidade, Senhor. Nós somos o povo da última hora, o povo que estará na terra, pelo que temos visto, Senhor, na tua volta, né? Ou somos uma das últimas gerações, Senhor, mas é preciso que estejamos preparados, anelando pela tua volta, sendo vasos úteis à tua casa, para a edificação da tua casa, Senhor, para aquele grande dia em que irá ressoar a última trombeta, e aquela voz dirá que os reinos deste mundo se tornaram do nosso Senhor, do seu Cristo, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Senhor, cativa o nosso coração, Senhor. Senhor, cativa a nossa visão para esse grande dia, que possamos viver por ele, Senhor, por tua graça. É o que nós lhe pedimos, ó Pai, e lhe agradecemos pela tua palavra, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos.